Se você conectar as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as palavras do apóstolo Paulo e as palavras do apóstolo João a respeito do final dos tempos, você vai notar que tem uma forte conexão com tudo aquilo que o Senhor já tinha revelado na lei, nos salmos e nos profetas. O grande erro da teologia tradicional é não conectar a escatologia, é não conectar o estudo do final dos tempos com a lei, com os salmos e com os profetas. Como eu tenho falado no decorrer dessa série, infelizmente, a teologia tradicional, a teologia mais difundida nos seminários ao redor do mundo, é uma teologia influenciada pela cultura grega e pela cultura romana. Deus, ele não vai arrebatar a igreja de maneira secreta. Não existe essa história de deixados para trás. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você na prática, mais uma vez, provavelmente você já deve conhecer os textos, mas eu vou mostrar para você as conexões que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez a respeito do final dos tempos com os acontecimentos no dilúvio. A igreja de Jesus Cristo ficará aqui nessa terra, enquanto muitos serão levados, serão tomados pelo dilúvio que vai passar pelas nações. E esse é mais um vídeo da série falando a respeito do final dos tempos e as conexões com os dias de Noé. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se eu não me engano, esse é o quarto ou o quinto vídeo dessa pequena série de mensagens falando a respeito dos últimos dias, como nos dias de Noé. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você assista primeiro os vídeos anteriores para depois compreender tudo o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Nós seguimos uma linha de raciocínio segundo os acontecimentos na preparação para o dilúvio na época de Noé. Então, é muito importante que você assista aos vídeos anteriores e também faça as conexões com os estudos, que os links eu deixo na descrição, sempre eu deixo na descrição dos vídeos. Combinado? Então, hoje vai lá comigo em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 21, que diz assim: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Fazendo as conexões, como eu comentei no vídeo anterior, a arca do Senhor mais uma vez estará presente, só que agora no dilúvio do final dos tempos, e nos vídeos anteriores eu expliquei o que é a arca. Essa arca é justamente o local onde os cristãos vão estar para que sejam protegidos dos dilúvios ou do dilúvio que estará sobre as nações da terra. Este planeta Terra, mais uma vez, receberá as águas do dilúvio, mas não serão as águas literais do dilúvio, como aconteceu na época de Noé. As águas do dilúvio são as águas do engano, são as águas do bramido do mar, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, que é a agitação das nações, é o tremor que o Senhor promoverá nas nações, e é por isso que haverá muitas nações, muitas pessoas nas nações do mundo que vão estar desmaiando de terror por causa das coisas que vão acontecer. É justamente a perplexidade das nações por causa do bramido do mar. Este bramido do mar não são apenas tsunamis acontecendo ao redor do mundo. O bramido do mar é o agitar das nações que o Deus Todo-Poderoso vai promover. Porque Deus estará sacudindo as nações, usando as testemunhas que vão estar profetizando, e catástrofes e situações vão estar acontecendo aqui nessa terra. Tudo isso que eu estou falando não é uma adivinhação, não é um achismo meu. Mas como eu falei, você precisa conectar os estudos corretos.
O ensino das duas casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor, as conexões para saber os momentos em que acontecem as trombetas, o momento em que os 144 mil são selados. Você sabia que os 144 mil selados é a igreja de Jesus Cristo? São judeus e gentios. E toda aquela disposição das tribos lá em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, onde cita ali os 144 mil selados, é justamente a história da igreja de Cristo, e aquele que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem que os 144 mil selados é a igreja de Jesus Cristo, e parte desses 144 mil selados vão estar no período da grande tribulação. Agora, é óbvio que os 144 mil selados ali é um número simbólico para contar a história dos selados do Senhor ao longo da história da igreja, porém, nós precisamos fazer as conexões corretas para saber que a igreja estará no momento do dilúvio aqui nessa terra. E eu vou mostrar para você hoje, nas palavras de Jesus, que a igreja estará na grande tribulação, e aqueles que serão tomados, que serão levados pelo dilúvio, não são os deixados para trás. Na verdade, os deixados para trás, verdadeiramente, não segundo os livros e os filmes de ficção, os deixados para trás são salvos, são selados do Senhor, que serão deixados para trás, porque o dilúvio levará muitos para o engano. Agora, esse texto que você está vendo aí na tela, Gênesis capítulo 7, versículo 17, fala a respeito do dilúvio na época de Noé, o dilúvio que durou 40 dias. E quando nós falamos do número 40, nós estamos falando a respeito de um número que representa um período no deserto. Você vai ver várias referências na palavra de Deus com o número 40 conectado com o período do deserto. Nós vamos ver os 40 anos em que Moisés ele fica no deserto de Midian, e mais 40 anos que Moisés fica no deserto com Israel ali, andando com Israel no deserto durante 40 anos. Os 40 dias em que Jesus Cristo jejua, e ele está ali, ele é conduzido pelo Espírito Santo no deserto. O número 40, ele representa um período em que o povo de Deus, ou Deus está tratando o seu povo, ou Deus está direcionando o seu povo para um objetivo no deserto. O número 40 representa os desertos que Deus proporciona para o seu povo durante o caminhar deste povo. Agora, você está vendo aí na tela o dilúvio que dura 40 dias. Este dilúvio que dura 40 dias faz conexão direta com o momento do dilúvio em que a igreja estará aqui nessa terra. É o deserto dos povos profetizado por Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, no versículo 35, ali vai falar a respeito do Israel da promessa sendo conduzido pelo deserto dos povos. Assim como a arca de Noé ficou 40 dias submersa em cima das águas do dilúvio, a igreja de Jesus Cristo estará submersa nessas águas do dilúvio, só que agora dentro da arca, que essa arca, eu falei o que é essa arca, o que significa essa arca nos vídeos anteriores. Assista aos vídeos anteriores para você saber o que significa, o que representa a arca do Senhor para a igreja que vai estar no deserto dos povos, para a igreja que vai estar na grande tribulação. Assim como a arca de Noé esteve 40 dias em cima das águas do dilúvio, a igreja estará em cima das águas do dilúvio, que é o bramido do mar, o bramido das nações, o agitar das águas das nações. O mar, que representa povos, línguas e nações, estará sendo agitado pelo nosso Deus. Agora, a igreja estará nesse período do deserto porque a igreja não acredita que passará pela grande tribulação. Um dos motivos de Deus estar enviando a igreja para o deserto é justamente porque a igreja está acomodada, está conformada com a teologia que foi estabelecida. Óbvio que não é o único motivo pelo qual a igreja será enviada para o deserto, mas esse é um dos motivos, porque a igreja está sentada, está acomodada com as palavras e a teologia que foi estabelecida, pensando que Deus não tem mais nada para revelar para a igreja, segundo a sua própria palavra. Deus é um Deus transcendente, e ele, com a palavra que foi escrita, com o cânon que já está fechado, esse Deus, ele revela preciosidades para a igreja de todas as épocas. Como profetizou Jeremias, como profetizou Oséias, como profetizou Daniel, Deus tem palavras específicas, um selo que está sendo aberto para que a igreja de Jesus Cristo, no final dos tempos, compreenda as revelações que Deus está revelando para a igreja da reta final. Assim como Noé, com a sua família, passou e ficou ali dentro da arca, em cima das águas daquele dilúvio, a igreja estará sendo enviada para o deserto dos povos, e quando as águas forem enviadas do dilúvio para conduzir as nações, os ímpios, para o engano, essa igreja estará dentro da arca do Senhor. Não é a mesma arca, não é o mesmo dilúvio, mas compreenda
a linguagem espiritual para a igreja do tempo do fim. Assim como Noé e sua família esteve 40 dias sobre a terra, esses 40 dias que representam o período do deserto dos povos que a igreja passará. Agora olha o versículo 18. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. A arca em que estava ali Noé e sua família e todos aqueles animais estava ali flutuando sobre as águas do dilúvio. Versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriam todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas do dilúvio, que aqui na época de Noé, foram águas literais que subiram, e como o texto que você está lendo aí cobriam os montes, as águas do dilúvio vão cobrir todos os montes. O que significa montes? Montes significam nações ou reinos. Você sabia que montes na palavra de Deus são reinos? Os reinos, os governos ou os países serão cobertos pelas águas do dilúvio, que são águas do engano. Aquele rio que vai vir das águas do dilúvio, aquele rio que está sendo lançado pela boca daquele grande dragão, daquela serpente de Apocalipse capítulo 12, são águas que vão estar cobrindo os montes, cobrindo as nações do mundo, porque todas as nações do mundo serão cobertas pelos enganos deste dilúvio. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que muitos serão tomados e levados pelas águas do engano, pelo dilúvio. Agora, as nações vão estar embriagadas por causa dessas águas do dilúvio, vão ser tomadas, todos os montes, todas as nações serão influenciadas por essas águas destes dilúvios, assim como aqueles montes literais na época de Noé foram tomados. Olha o versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados, um nível altíssimo de água, estava ali cobrindo os montes e, como o texto diz, prevaleceram. Olha o versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Agora olha só, queridos, presta atenção nesse versículo 21. Você está vendo aqui o que aconteceu literalmente na época de Noé, e as águas do dilúvio passaram ali, e essas águas destruíram todos os animais, todo homem, todo ser humano, toda a carne, como o texto diz, toda a carne, todo ser humano que foi influenciado pela maldade do homem. E você lembra que a terra estava cheia de violência, e eu falei nos vídeos anteriores o que significa essa violência. Uma violência produzida por um povo específico que será comandado pelo anticristo. Agora, se as águas do dilúvio foram águas que acabou levando toda a carne, toda a criação daquela época, será que o que o Senhor Jesus Cristo falou, relatando isso em Mateus capítulo 24, não significa a mesma coisa? Todos serão tomados pelas águas do dilúvio, mas a igreja é aquele que fica. Aquele que fica é a igreja, e eu vou mostrar para você agora. Vai lá comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo... nós vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como assim a vinda do Filho do Homem? Será como nos dias de Noé? É justamente o tema dessa série. Então, assim como aconteceu na época de Noé, vai ser a vinda do Filho do Homem. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a explicar como foi na época de Noé, e semelhantemente será na vinda dele, será nos últimos dias. Olha o versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Se você sabe muito bem, se você lembra muito bem dos vídeos anteriores, eu expliquei o que significa a Arca do Senhor. A Arca do Senhor é a palavra de Deus, e aqueles que estiverem conectados com a palavra de Deus, aqueles que estiverem betumando essa arca por dentro e por fora, esses vão estar seguros dentro dessa arca. Não é uma arca literal, não é um dilúvio literal, mas Jesus, nessa aplicação espiritual, está nos mostrando o que nós devemos fazer.
Assim como nos dias de Noé, eles estavam mais preocupados com a sua própria vida, preocupados em casar, em dar-se em casamento, preocupados com a prosperidade financeira pessoal, com a prosperidade do ministério. Queridos, prosperidade no ministério é crescimento espiritual, e não crescimento de igreja, e não crescimento financeiro de igreja. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão se preocupando com as coisas dessa vida, se preocupando mais com coisas materiais do que com coisas espirituais. Só vai entrar na arca, só não vai ser enganado pelas águas do dilúvio aqueles que estiverem conectados com a palavra de Deus, conectados com o Espírito do Senhor através de sua vida de oração. Agora, olha só como Jesus Cristo explica bem no versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Grava bem isso aí. O dilúvio, como eu marquei aí, levou a todos. Você consegue perceber o que vai levar as pessoas é o dilúvio e não um arrebatamento? O dilúvio representa os ímpios que estão sendo levados por essas águas. Assim como os ímpios foram levados na época de Noé, os ímpios serão levados no final dos tempos. E é por isso que a teoria do deixados para trás é uma teoria furada, é uma teoria que não está na palavra de Deus. Por quê? Porque o dilúvio levou a todos, e olha o que o versículo 40 diz. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Peraí. Um será tomado? O que é ser tomado? É ser tomado pelas águas do dilúvio. Aquele que foi deixado é o crente, é o cristão. O que foi deixado é justamente aquele que está dentro da arca. Aquele que foi deixado, aquele que está no campo e foi deixado, é o que foi deixado para ser salvo e vai estar na grande tribulação. As águas do dilúvio vão estar correndo e as pessoas que estiverem no engano dessas águas vão ser tomadas pelo dilúvio. A teoria do deixados para trás não é bíblica. Os filmes, os livros escritos não é bíblico. Por quê? Porque os que são tomados pelas águas do dilúvio e os que foram deixados para trás são os cristãos. Não existe essa teologia de que a igreja será tomada e arrebatada e vai passar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Isso é um engano. E é por isso que eu falei em vídeos anteriores, se você conversar com um judeu messiânico, não um judeu que quer converter os cristãos ou os gentios ao judaísmo, um judeu messiânico que entende bem as palavras do apóstolo Paulo, que entende bem da Torá do Antigo Testamento e que entende bem das revelações do Novo Testamento. Você vai ver que esse judeu messiânico ele vai ficar pasmo com essa teologia inspirada pelo Principado da Grécia e inspirado pelo Principado Romano. Por quê? Porque a inspiração da besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é justamente uma teologia que não está na palavra de Deus e não tem confirmação na lei, nos salmos e nos profetas. A teoria da igreja sendo arrebatada e ficar 7 anos nas bodas do Cordeiro enquanto Israel fica sofrendo aqui na grande tribulação, não contém base bíblica, principalmente no Antigo Testamento. Quando o texto no versículo 40 fala que que um será tomado e o outro deixado, o deixado é o crente, é o salvo em Cristo Jesus. Olha o versículo 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada pelas águas do dilúvio e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E em seguida ele vai dar aqui a referência de um ladrão que vai assaltar a casa e todo servo do Senhor tem que estar vigilante. Mas vigilante para quê? Para ser tomado pelo arrebatamento? Não. Vigilante porque as águas do dilúvio vai vir como um ladrão para aqueles que não estão preparados. Vigilante porque a vinda do Senhor será repentina para aqueles que estão despreparados. A vinda do Senhor não será repentina para aqueles que estão acompanhando os sinais, segundo a sua vida de oração e segundo o que está escrito na palavra de Deus. Este arrebatamento que deixa as roupas no chão não está na palavra de Deus. A teoria do deixados para trás não tem base bíblica. Porque quando o texto fala a respeito daqueles que ficam para trás, é justamente o crente que ficará na grande tribulação, enquanto o ímpio será tomado pelas águas do dilúvio. Outro detalhe, a vigilância é para aqueles que estão dispersos. Por quê? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai falar a respeito daqueles que são da luz, não serão pegos pela vinda de Jesus que virá como ladrão. Ou seja, se você está atento na sua vida de oração e na meditação da palavra de Deus,
a vinda de Jesus não virá como ladrão para você. Eu vou deixar aqui a referência para você entender que Jesus não virá como ladrão para a igreja que está acordada, que está desperta. É só você fazer as conexões corretas. Olhando para os acontecimentos do dilúvio na época de Noé, olhando para as conexões da lei dos salmos e dos profetas, com esses textos escatológicos do nosso Senhor Jesus, com as palavras do apóstolo João na revelação do Apocalipse, não existe base bíblica para o deixados para trás. Queridos, tudo que eu falei aqui, eu não usei argumento filosófico, eu não usei argumento da teologia tradicional, que fica usando de argumento filosófico, de sentimentalismo, de tradições para explicar a teologia, a escatologia para o final dos tempos. A palavra de Deus está toda conectada, leis, salmos e profetas, Novo Testamento, para mostrar que a igreja estará no período da grande tribulação. E você, cristão, precisa estar se preparando em sua vida de oração, em sua vida de meditação na palavra, se colocando dentro da arca, betumando o seu coração por dentro, betumando a sua aparência para que as pessoas do mundo vejam que você está dentro da arca do Senhor, que você é um verdadeiro cristão, porque Deus está preparando um povo para o período do dilúvio que está se aproximando desse mundo. Bom, nós finalizamos aqui a nossa série a respeito do final dos tempos, como nos dias de Noé. Eu espero que essa pequena série tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.